Olá, queridos irmãos, bom dia. Bom dia a todos. Que a graça do Senhor Jesus esteja com cada um, cada família aqui representada, né? Como a irmã bem mencionou, né? Me chamo Maico, né? Moro aqui no Piauí, que é minha esposa, Francilene. E hoje nós vamos fazer assim ter um pequeno testemunho, na verdade, pequeno estudo, né? E junto com o nosso testemunho, né? E Mas antes eu quero abrir a palavra de Deus, vocês podem até acompanhar conosco, em Salmos, no capítulo 16, o versículo 8, diz assim: O Senhor tenho sempre a minha presença. Estando ele à minha direita, não serei abalado. Que bênção, né? Que maravilha esse texto do Senhor para cada um de nós. Então, tem o Senhor sempre à minha presença, estando ele à minha direita, não serei abalado. E nós casamos no ano de 2009. 2009. Foi em uma sexta-feira, né? E detalhe, irmãos, foi um dia de sexta-feira e a data era 13, né? Então, para alguns aí que diz que sexta-feira 13 não é boa, enfim, casamos então no cartório na sexta-feira e no dia 15, que foi no domingo à noite, na verdade, nós casamos na igreja, né? Foi um ótimo pastor que fez o nosso casamento, não é? O pastor João Evangelista, era aqui do distrito mesmo, não é? Um servo de Deus, e foi muito bom, graças a Deus. E é, logo após o nosso casamento, que foi no dia 15, no dia 16, que foi na segunda-feira, 5 horas da manhã, eu tinha que estar, isso em 2009, eu tinha que estar no 25º Batalhão de Caçadores, que é o 25BC, aqui no Piauí, não é que eu estava entrando nas Forças Armadas, né? Então, assim, era uma coisa que sempre eu queria, hoje eu entendo e não recomendo para ninguém, mas é um processo de crescimento e conhecimento da vontade de Deus, né? Enfim, aí, então, quando foi no dia 16, casamos no cartório no dia 13, dia 15 foi na igreja, no dia 16 eu já estava incorporando lá na formatura no Exército. Então lá eu passei, se eu não me engano, acho que foi 2 semanas, não é, de internato, mas na verdade na sexta-feira eu voltava em casa, depois retornava na segunda pela madrugada, e de lá para cá, graças a Deus, Deus vem nos ajudando, vem nos abençoando, e nós vemos o quão longe estávamos da vontade de Deus, mas como eu disse, é um processo, é um crescimento, e hoje nós sabemos como Deus nos ama tanto, né? Nos ama tanto. E logo depois do primeiro ano de casamento, em 2010, nós tivemos a nossa primeira filha, a Débora, não é? E depois, uns 4 anos depois, 5 anos depois, né, nós tivemos o nosso segundo filho, né, nosso segundo filho, Daniel. Graças a Deus, estamos orando para o Senhor para que fique só nesses e pronto, né? Ela não é ligada, não toma medicação, porque entendemos também, não é que essas medicações elas não faz bem para a saúde da mulher, né? Então ainda não deu para fazer a ligação, mas Deus está no controle de tudo. Ainda não estamos também no campo, né? Mas esse é o nosso propósito, né? Deus sabe todas as coisas. E estamos orando também ao Senhor, né? Porque já temos um pedacinho de terra, estamos já trabalhando nele nesse sentido, não é? Com a permissão de Deus esse ano. Nós estamos em março, em abril, nós já queremos estar comprando algum material para iniciar, né, a construção da nossa casinha. E tem outras famílias também conosco, né, que também vão estar conosco. Então, isso nós entendemos que é providência de Deus, né?
Não vou contar como nós conseguimos esse terreno, mas foi realmente providência de Deus, que Deus usa pessoas, né, de longe, pessoas de outras denominações, né, para nos ajudar, né? Deus sabe todas as coisas. E a minha esposa vai ler aqui um pouco, né, vai ler aqui um pouco um texto que ela achou muito importante, e falando também sobre a questão sobre a educação, né, de filhos, né? E é não desistir, não desistir. Porque talvez possa ser que seja a realidade de muitos irmãos, pais aqui presentes, né? Não sei, acredito que não é todos que têm a presença de pai e mãe juntos, né? Talvez seja só a mãe ou só o pai, e isso se torna mais difícil, sem dúvida, né? Porque com os dois não é fácil, imagine só com um ou outro. Realmente se torna mais difícil, né? Então, ela vai ler aqui essa citação. Bom dia, irmãos. Na orientação da criança, né? É um livro maravilhoso que acredito que todo casal deveria estudá-los, né? Porque sabemos que educar filhos, ainda mais agora nessa época, está cada dia mais difícil, né? Então, aqui no texto diz assim: os pais não devem cometer este erro. Pais, por amor de Cristo, não cometeis um erro em vossa obra mais importante, a de moldar o caráter de vossos filhos para o tempo e para a eternidade. Um erro de vossa parte negligenciando a instrução fiel ou na condescendência daquele afeto insensato, que vos cega os olhos para os seus defeitos e vos impede de lhes aplicar a restrição apropriada. Demonstrar-se-á sua ruína. Vossa atitude pode imprimir uma direção errada a toda a sua carreira futura. Vós determinareis para eles o que serão e o que farão em favor de Cristo e dos homens e pela sua própria alma. O que vemos aqui é Deus abrindo os nossos olhos para o tamanho da responsabilidade que é educar os filhos. Eu vou falar do que a gente vê por aqui, né? Hoje nós vemos muitos jovens, adolescentes, 13, 14 anos, grávidas, né? E aí, sempre que eu vejo, estou na rua, passo e vejo isso, eu sempre comento com minha filha: olha, filho, você está vendo? Aí eu vou explicar o porquê, né? Eu digo: olha, muitas das vezes, essas crianças, na sua grande maioria, são filhos que os pais negligenciaram a verdadeira educação. São filhos de uma família desestruturada. São filhos em que os pais não conversam, não dialogam com os filhos, não falam sobre suas dificuldades, não perguntam quais são as suas tentações, porque os filhos, nós pais, nós erramos muito, irmãos, em relação ao pensar que só nós temos tentações, só nós temos provações, passamos por provações, sendo que as crianças passam também. Só a questão da desobedecer, né? Só a questão de desobedecer já é uma tentação para elas. Eu converso muito com o meu o mais novo, Daniel. Daniel, ele tem, né, o caráter mais difícil. Então, eu sempre converso com ele sobre a questão da desobediência, né? Ele diz que não quer desobedecer, mas acaba desobedecendo, né? Então, nós devemos muito conversar com os filhos em relação a isso, para tentar entender na mente deles qual é a dificuldade, né, o que se precisa ser feito. E quando eu vejo essas jovens grávidas, né, tão jovens, eu falo para minha filha: ó, tudo isso tudo é falta de conselho dos pais. Neste momento, é uma jovem que agora a sua vida praticamente mudou totalmente. Vai ter filhos que possivelmente nem elas vão criar, quem vai criar os avós. Então, vai desestruturar já uma vida que nem nasceu ainda, né? Já vai ser uma vida desestruturada. E aqui, Deus está nos alertando para a gente não cometer o erro, né, de esquecer de moldar o caráter dos filhos, né? Muitas das vezes a gente acha só bonitinho um bebezinho, né, tão fofinho, aí vai aquela festa para receber os presentes para o bebê, aí vai para a loja, compra, olha, mas é lindo. Pensa que a vida é
assim, um arco-íris, né? E depois vem as dificuldades, eles começam a ficar irritados porque não estão preparados, né? E acabam deixando os filhos para os avós, e a criança começa a não saber mais quem é a autoridade, não tem mais ordem, não tem, que é o que a gente vê hoje, né? E Deus disse que a responsabilidade dos pais é enorme em relação à educação dos filhos, né? E aí, mais à frente, diz assim, um erro de vossa parte, negligenciar a instrução fiel, né? E diz assim, a instrução ou na condescendência daquele afeto insensato, né? O que mais nós vemos aqui, irmão? Nós vemos demais pais dizendo que amam os seus filhos, mas que estão permitindo eles a fazer a sua própria vontade no lar, dizendo que é por amor. Ah, meu filho pode, aí tudo que a criança chora, pede, dá para a criança, é o que reina, sempre bota, é o meu rei, é meu príncipe, e a criança pensa que é o dono do lar, né? E aí, nisso, eles negligenciam, é tão fofinho, é bonitinho, a criança tá ali pequenininha, bate na cara do pai, ele, engraçadinho. A criança vai crescendo, aparece com um brinquedo da escola, que não, o pai não comprou, não, que não é dele, os pais fingem não ver, isso é negligenciar. E quando alguém vem falar que algo está errado com o filho, ele acha ruim, né, e vai passando a mão na cabeça da criança, né? E isso é uma negligência terrível em relação à educação dos filhos. Vão ter consequências aqui, tem consequências agora e as eternas, né? Diz que aqui nós vamos ter consequências eternas em relação a isso, por falta da nossa, por consequência da nossa negligência, né? A vossa atitude pode imprimir uma direção errada a toda a sua carreira futura. Vós determinareis para eles o que serão e o que farão em favor de Cristo e dos homens e pela sua própria alma, né? Aqui tem falando, lidai honesta e fielmente com vossos filhos, trabalhai corajosa e pacientemente, não temais as cruzes, não poupeis tempo ou trabalho, responsabilidade ou sofrimento. O futuro de seus filhos está em jogo. Então, amados, esse verso ele é muito importante. Eu gosto muito do livro Orientação da Criança. Eu sempre digo aqui com as irmãs, quando a gente está conversando, que todas as vezes que eu leio Orientação da Criança, para mim vem um ataque, né? Vem uma lapada aí. Por quê? Porque são orientações muito sérias, né? E que quando a gente vê, aí a gente já pensa, meu Deus, errei, né? Já errei, já fiz tudo errado, então como é que eu conserto? Então, que nós, pais, possamos orar ao Senhor, né? Porque só pela direção divina que a gente consegue educar os nossos filhos. Não tem como a gente fazer isso no mundo, irmãos, em que nós estamos, se não tiver direção divina. Nós aqui moramos numa casa, junto com a minha família, né? Praticamente, só enquanto, paredes, né? Por enquanto. Só paredes dividem, né? A nossa casa, das dele. E aqui tem meus sobrinhos, que são educados, né, de uma forma totalmente diferente. E é muito difícil para mim, todos os dias, ter que estar sempre de olho e vigilante a qualquer situação, a qualquer conversa, a qualquer palavra, a qualquer ação, para poder resguardar os meus, né? Então, é muito difícil, muito complicado. Por isso eu peço que os irmãos orem novamente, como o Michael já havia pedido, para que nós possamos ter condições financeiras de construir a nossa casa o mais rápido possível no campo. Eles próprios, nossos filhos, eles pedem, mãe, eu não aguento mais ver aqui, porque vê as dificuldades que temos, né? E ele diz, eu quero ir logo para o campo. Então, eu peço muito a Deus que conserve esse desejo dele, porque muitos têm condições de ir para o campo e não vão. E o desejo que hoje os filhos têm de ir para o campo, mais tarde pode não existir mais, né? Então, que possamos nos preparar e nos apressar para ir morar no campo, para proteger os nossos filhos das influências ruins, né, que tem ao redor dele. Influências de música, influências de jovens vivendo a vida como querem, se vestindo como querem.
né? Então, sempre que eu vejo, eu sempre converso e explico, ó, essa vida aí não dá certo, desse jeito tá errado. Sempre converso, só que como a gente viu, nós temos nossas provações, eles também têm. Então, que possamos ajudar os nossos filhos a vencer essas provações, né? E não negligenciar nosso papel de pais. Como eu falo para o Mike, o papel de pai, ele nunca tem um diploma, nunca se forma nessa função, né? Tem até uma jovem, uma amiga nossa, que ela está grávida agora, ela é bem doentinha, a saúde dela é bem fragilizada, e quando ela casou, ela disse que tinha muita vontade de engravidar. E aí eu disse para ela, olha, você sabe que você não está bem, né? Que sua saúde é bem debilitada. Se arriscar em engravidar vai ficar mais difícil. E ela disse, não, mas é meu sonho, eu já estou na idade que estou, eu vou ter chance de ter só um filho, e se Deus quiser. E assim fez, né? Está lá grávida, está até passando por algumas dificuldades, né? Mas ela falou para mim que disse que tem muito medo, né? De não conseguir ser mãe, né? Não fazer esse papel. E eu disse para ela não ter medo, né? Buscar o Senhor, que o Senhor vai dirigi-la, né? Vai orientá-la. Porque ninguém nasce sabendo ser mãe, né? Nós temos só uma noção básica ao lermos, né? Mas ser mãe é o dia a dia que vai nos moldando, Eu acredito que os filhos, eles servem para nos moldar o nosso caráter. Eu sempre digo, quando o meu está me, né, inquieto, eu digo assim, ele veio para moldar a minha necessidade. Então, cada filho veio para moldar a necessidade do pai. E precisamos estar unidos como mães, né, para orientar umas às outras, as dificuldades umas às outras. Aqui no grupo, né, no Ministério Rumo ao Lar, quando a gente se reúne, a gente sempre fala, sempre tem os momentos de estudo de família, né? Então, a gente sempre fala a necessidade de uns aos outros comentar as suas dificuldades, comentar as partes que vence, né, que conseguiu vencer, porque isso ajuda um ao outro. Então, que possamos não ser negligentes na educação dos nossos filhos, dar a atenção às pequenas coisas, porque essas pequenas, elas moldam o caráter deles, e que possamos estar em constante oração, pedir forças a Deus para fazer esse papel, que é um papel muito digno, um papel muito bonito, mas também de grande responsabilidade. Tá bom, Max? É verdade. Complementando aqui, irmãos, o que a Francilene mencionou, nós temos lutas, né? Temos lutas, temos provações, tentações, e não é diferente com os nossos filhos. Quando nós entendemos que nós nascemos com uma tendência herdada de nossos pais, de nossos antepassados, quando nós compreendemos realmente essa verdade, essa luz, né, que o Senhor nos deu, nós podemos então compreender um pouco também os nossos filhos, não é? E por quê? Porque assim nós vamos ver que eles também eles enfrentam tentações, dificuldades, não é só adultos, né? Muitos pensam que eles fazem as coisas erradas, é, é como se eles não tivessem lutas também para fazer o que agrada a Deus. Então não é fácil, né? Não é fácil. E aqui a Débora e o Daniel, né, nós também trabalhamos sempre com ele nessa essa questão. E também todos os dias, né, eles estudam também, né, estuda realmente aqui em casa, né? E a Débora também, eu agradeço muito a Deus, né, agradeço muito a Deus porque Deus nos abençoa muito. E a nossa filha, ela já cozinha, ela já faz pão, faz bolo, ela faz realmente o que você imagina, né? Claro, dentro do limite dela, né? Do limite dela, né? O Daniel também ajuda muito, né? Claro, tudo dentro do limite dele. Ele gosta muito, ele tem essa qualidade de Deus, é gostar de ajudar. O que você pedir para ele fazer, ele gosta de ser útil.
Então, se você estiver varrendo uma casa e pedir para ele ajudar do outro lado, né? Ou pegar o lixo, né, que junta ali para botar dentro de um outro lixo maior, ele faz, né, ele sem reclamar, ele gosta, e principalmente para estar cuidando e fazendo algo. Se você estiver consertando uma bicicleta, ou mexendo em uma moto, ou mesmo ajeitando ou fazendo uma mesa, uma cadeira, ele gosta de estar ali presente, ele gosta de estar prestando atenção, e ele, irmãos, ele pega as coisas muito rápido. E ele grava, ele tem uma memória muito boa, né? E ele gosta muito de matemática, né? À noite, quando nós vamos dormir, aí ele fica fazendo perguntas, né? E pedindo para a gente fazer perguntas mais difíceis para ele, né? Para ele ficar pensando, aí ele demora um pouquinho e depois dá a resposta. Então, assim, eu vejo que isso é bom ter entre os pais, essa afinidade. Por quê? Porque os pais, ele tem que conhecer os filhos, tem que conhecer os filhos. Eu falo porque em nosso meio, irmãos, né, adventistas do sétimo dia, e posso dizer assim, da verdade presente, acredito que muitos ainda não compreendeu a essência da família, né? Eu vejo assim que tem muitas, e são importantes esses assuntos, tem muitas pessoas que compreendem vários assuntos, né? Profecias, né? É, se explica bem a questão das 2.300 de manhã, explica muito bem a questão do chifre pequeno, enfim, e outras coisas a mais. Isso é importante sabermos. Mas isso pessoas que têm família, né? Pai e mãe. Quando volta-se para a questão do lar, deixa-se a desejar. Eu pergunto, de que adianta nós sabermos daquilo tudo, mas no lar a gente não entender a questão de que o principal campo missionário é o seu lar. Tem pessoas que dão estudo para 20 pessoas ou mais. E no lar não tem essa grande preocupação com seus filhos, com a sua esposa, ou a esposa, né, com seus filhos, com seu marido e vice-versa, né? Então não tem essa preocupação. Porque o principal campo missionário é o lar. Então, se ganharmos o lar para quando Cristo voltar, subir essa família é uma bênção. E essa família bem ordenada e disciplinada nos caminhos do Senhor, ela é o mais forte testemunho em favor do cristianismo. Sabe, irmãos? Isso aí é o testemunho que vai impactar a vida das outras pessoas, famílias ao nosso redor. Querendo ou não, o nosso proceder, a nossa conduta, que é o testemunho, ele fala ou a favor de Deus ou contra o Senhor. Na Isaías 43:10 diz que testemunhos do Senhor nós somos. Então, e no lar, essa influência em relação a testemunhar, ela é muito forte. Ela é muito forte. Então, eu louvo a Deus pelos filhos que Ele nos deu de fato, na herança do Senhor. Eu confio em sair, não é, e deixar, um exemplo, eu sair em algum lugar, for resolver alguma coisa, dar algum estudo bíblico, ou fazer alguma visita, e, a minha filha, né, mais velha, ficar em casa, porque ela cuida, ela faz essas coisas, claro, dentro da sua possibilidade, né, daquilo que ela pode fazer. Então, ela conversa muito conosco, muito mais ainda com a Francilene, né? Tem que ter essa confiança. Os filhos, eles não devem ter medo dos pais, mas eles devem confiar nos pais ao ponto de dizer tudo, contar seus medos, né? As suas dúvidas, né? As suas curiosidades, porque tudo isso vai ajudar os filhos a crescer. E detalhe, irmãos, família que tem pai e mãe que moram juntos, né? É sempre bom os filhos estar vendo momentos de afetos, de carinho entre pai e mãe, né? Um cheiro, um abraço, não é? Vendo essas coisas, porque isso vai mostrar como eles serão ou deverão ser no futuro. Gentileza, cortesia, se eles casarem, né?
nessa questão, porque espero que Jesus volte logo, né? E, mas se ele não voltar, né, mas que isso possa ser uma realidade na vida delas, dele, né, no caso Daniel, para que eles também possam ser cortês, tratar a mulher como deve ser tratada, não é? A filha, né, tratar o esposo, no caso, como deve ser tratado, respeitando, amando, e assim vice-versa. Por quê? Porque quando Deus fala que haverá prosperidade, não é essa prosperidade que hoje as igrejas evangélicas elas pegam e pregam e faz disso uma doutrina, né, em relação a ganhos materiais. Não estou falando que é errado você ter dinheiro, você pode, deve, né, porque é importante, nós necessitamos disso ainda, né, aqui nesse mundo, mas a prosperidade que Deus fala, o principal é o crescimento espiritual, o crescimento na família. De que adianta ter tudo que o dinheiro pode comprar, mas não ter uma felicidade no lar? Isso não é graça, isso é uma desgraça, não é? E aí eu vejo pessoas, crianças de 12 anos, de 10 anos, já entrando em fase de ansiedade, de depressão. Irmãos, isso, o que eu vou falar aqui também, é o que muitos que já sabem, mas não adianta nós sabermos e não colocarmos na prática. Ter o conhecimento é bom, porque nos livra do engano, do erro, nos liberta, nos dá a chance de mudar. Agora, ter esse conhecimento e não aplicar em nossa vida, esse conhecimento que era para a salvação, torna-se para a perdição, entende? Então, não deixe seus filhos passar tempo ou estar no celular. Por favor, lembre-se, lembre-se, eles são humanos. Eles já têm, claro, de uma idade que eles já começam a compreender o que é certo e o que é errado. Então é mais fácil para eles fazer escolha do lado errado. Você é adulto, nós sabemos disso. Porém, eles têm que entender que essa tendência para o que é errado não significa que temos que ceder a ela. Então, eles vão ser tentados a assistir certos filmes, tentado a ver ou assistir certos jogos, né? Graças a Deus é que nossos filhos não fazem isso, não é? Porque antes nós instruímos eles sobre isso, mostramos a consequência. Eu acredito que alguns irmãos aqui, não sei, alguns ou todos, eu vi um vídeo ontem, recentemente, de uma criança, tinha mais ou menos uns 8, né? 7, 8 anos, mais ou menos, em uma escola, e ele estava com palavrões horríveis, de, de baixo escalão mesmo, aquele realmente que dá até vergonha de pensar ou de pronunciar. Não vou falar, e os irmãos que são adultos e experientes sabem o que eu estou falando. Então, essa criança disse com todas as letras que ia matar o pai, a mãe, os avós, os tios, e depois, quando crescesse, ia voltar na escola para matar todo mundo. E o vídeo, em um momento, ele disse assim: eu vou aumentar a minha força. Como vai aumentar a força? Eu fiquei pensando, onde é que se vê isso? E isso tem jogos, irmãos, tem jogos aí, eu não sei, que eu nunca joguei esse tipo de jogo, mas tem jogos aí que falam em relação de aumentar força, aumentar, enfim, mudar de fase, e isso realmente é coisa satânica, satânica. E aquela criança, depois eu posso até disponibilizar o vídeo para alguns irmãos que quiserem, é só para entender, irmãos, a gravidade que está sendo, o risco que está sendo corrido às famílias. E a nossa não está isenta, não está isenta. Se nós baixarmos a guarda da vigilância, da oração, do jejum, jejuar pelos nossos filhos,
não é? Se nós baixarmos a guarda, pode ser que isso entre. Cuidado, como a irmã mencionou também na oração, foi muito boa. Vamos ter cuidado com as companhias, não é? Primeiro, não vos enganeis. As más conversações, elas corrompem os bons costumes. E isso é real, isso é verdade. Então, cuidado com as companhias dos seus filhos, da sua filha, das amiguinhas, os amiguinhos dos seus filhos. Não confie, pô, é irmão da igreja, é no desbravador. Irmãos, tenha muito cuidado com isso. Sabe por quê? Porque ali é onde os filhos vão entrar para a perdição. Isso é uma triste realidade. Não foi para que seja assim, não foi feito para que seja assim. Mas está corrompido, a situação está em apostasia. Nós temos que ter muito cuidado. Não estou dizendo que eles não vão ter que falar com ninguém, não, eles têm que falar, têm que se socializar. Porém, nós temos que estar ali atento, vigilante, porque o mais importante de todas as outras coisas é a salvação dos nossos filhos, da nossa família. Então tem que ter muito cuidado do que eles estão falando, por mais doloroso que seja, e realmente isso aí não é fácil, né? Mas nós temos que ter cuidado, por quê? Porque eles estão em um processo de crescimento, ainda mais quem tem filhos com 4, 5, 6 anos, né, menos de 10, estão em um processo de crescimento, né? E depois, se eles vê os amigos desrespeitando os pais, falando coisas obscenas, vendo coisas obscenas, aquilo, eles vão querer aplicar aquilo na vida deles. E se nós, pais e mães, não tiver atento quanto a isso, ou ter pulso firme, não ser frouxo. Olha, eu venho de uma família, irmãos, que o homem é homem e a mulher é mulher. O homem tem que ser macho, ele tem que ser protetor, provedor, não é? Ele que realmente faz a guarda da família, certo? E o homem, ele tem que ter o pulso firme em casa. Primeiro, ele tem que ser amoroso e justiça. Salmos 85:10 fala sobre isso, que Deus é amoroso, Deus é justo. Então, o homem ele tem que ser pulso firme. É sim, é sim. É não, é não. O homem não tem muitas palavras, né? A mulher é mais sentimental. O homem, ele não, foi Deus que fez assim. O homem ele é mais para a razão. Também o homem tem que ser sentimental, porque se ele for só razão, fica aquela coisa seca, né? Mas a mulher ela é mais sentimental. Então o homem ele tem que ter esse pulso firme, porque muitos maridos eu vejo, irmãos, muitos maridos e pessoas da igreja, eles eles não querem ter responsabilidade, eles não querem ter um trabalho na educação dos filhos. E ele deixa tudo aos cuidados, largado aos cuidados da mãe. E coitada, a mãe tem tantas coisas também para fazer e muito mais a parte que era do pai. Então aquilo sobrecarrega. E aí quando os filhos aí começam os erros. E quando os filhos crescem, eles começam a ir mais longe no pecado do que iriam se o pai tivesse repreendido antes, não é? Aqui, para não ir mais alongar, tem uma jovem, parenta da minha esposa, né? Que ela, hoje em dia, todos eram da igreja, hoje em dia não são mais nenhum, já são adultos, e ela disse assim: se meu pai ou minha mãe tivesse me corrigido antes, quando eu estava começando a andar nos caminhos errados, junto com pessoas, né, amiguinhos, tivesse me corrigido antes e dito não e firme, eu não estaria nesse caminho que estou hoje. Então, isso é muito duro e é uma tristeza, eu acredito, para os pais ouvirem esse tipo de palavras. E aí, hoje em dia, está todos fora da igreja. O inimigo, irmãos, ele está tendo vitória na vida das famílias. Por quê? Porque as famílias se preocupam com tudo, menos com o crescimento espiritual do lar. Do lar. Porque o lar, irmãos, ele é o ninho. Ele deve ser um centro de afeição. O filho pródigo, quando ele saiu de casa,
passou um tempo bem fora, e quando de fato ele viu que não vale a pena, e não vale mesmo, não vale, para onde ele retornou? Para a casa do pai, Era seguro. porque era seguro, porque tinha amor e tinha ordem, tinha regras, poucas, objetivas, mas tinha. Ou seja, é isso que Deus quer. Mas se o lar fosse igual ao mundo, ele não voltaria para o lar, porque ele estaria perdido do mesmo jeito, então ele ia achar mais seguro estar no mundo. Então, nossos filhos, eles têm que entender que o lar é um porto seguro. E os pais ali vão sempre amá-los, protegê-los, mas vão corrigir, instruir no que é certo. Porque assim, toda criança, ela necessita de um adulto para lhe botar regras, para lhe botar regras. Um adulto para lhe amar e para lhe corrigir. Quando a criança é deixada a viver em sua própria vontade, como diz a palavra de Deus em Provérbios, ela envergonha os seus pais, envergonha a sua mãe. Isso é verdade. Mas quando ela é corrigida, ela é instruída, ela é advertida, acima de tudo, também amada, ela vai entender que todas as repreensões e os nãos dos pais no momento certo, aquilo são atos de amor. Ela vai entender que não, ele sabe, ou ela sabe, os pais, né, o que é melhor para nós. Os filhos vão entender isso. Agora, quando a mãe ou o pai chega no filho de 3, 4, 5 anos e pergunta o que que ele quer, o que ele quer fazer, ele quer isso, quer aquilo. Irmãos, o que vem na mente da criança é que os pais, não sabem o que é melhor para a criança. Ela que tem que decidir. Olha o absurdo. E, e isso nós temos que corrigir, irmãos. Nós temos realmente que corrigir para que possa ainda ser possível retornar o plano de Deus. Desentortar a vara que está Né? Desentortar essa vara que está entortando. Né? Então, que o Senhor realmente possa nos dar sabedoria. Eu vejo muitas mães aqui pedindo pelos seus filhos, e devemos sim pedir para que os filhos se convertam ao Senhor Jesus. Né? Acredito que a maioria das mães aqui, depois que conheceu a verdade, né, a verdade adventista, a mensagem, elas vieram, já tinha filhos grandes, e aí, né, para frente. Mas não sei se todas aqui já conhecem, algumas aqui já conheceu a verdade de Deus e depois teve filhos. E isso, irmã, é bom nesse sentido, que conheceu e depois teve filhos, porque tem como instruir nos caminhos do Senhor. Aí, no caso, Deus vai ajudar e abençoar para que aquela mãe, aquele pai, ensine a criança no caminho que se deve andar. No Orientação da Criança, fala que tem Deus perguntando assim, as mães dizendo, e agora eu errei, né? Porque conheceram já tarde, já. Eu errei. E aí o Senhor disse, não se desesperem, né? Entregue a sua vida e tenha uma vida de oração. E Deus pode fazer milagres na vida dos filhos. Amém. É verdade. Então, não se desespere. Entregue a sua vida em primeiro lugar ao Senhor Jesus e ore, jejue por sua família. Irmãos, jejue por sua família. Faça um voto com Deus, faça um plano com Deus para resgatar você, né, e a sua família, né, voltar-se para Deus, porque isso é o mais importante. E que nós possamos ter isso em mente, não é que não desistir, não desistir, porque não é fácil, não é fácil, mas não é impossível, não é impossível. Provérbio 22:6 lá diz assim: ensina a criança no caminho que se deve andar, e quando for velho, não se desviará dele. Você acredita, irmãos, que tem pessoas da nossa igreja que diz que Deus estava mentindo nessa parte do texto? Porque, segundo ele, disse que criou os filhos, e hoje os filhos já estão de 17, 18 ou mais anos, né, 19, 20 anos, e saíram da igreja. Saíram da igreja.
Como entender isso, então? Porque Deus falou, ensina no caminho que se deve andar. Deus falou, então nós temos que crer na palavra de Deus, ela é verdade. Ela é verdade. Agora eu digo uma coisa séria para os irmãos, para finalizar, e talvez possa soar um pouco não agradável aos ouvidos de alguns irmãos, mas caiamos de joelhos no chão e pedimos ao Senhor misericórdia e força para continuar e Ele resgatar a nossa família. Porque assim, quando isso acontece, irmãos, na grande maioria das vezes é por negligência dos pais, em algum momento da vida. Em algum momento da vida é negligência dos pais. Porque muitos pensam que ensinar, instruir a criança nos caminhos de Deus é levar para a igreja. Não é. Não é. Porque levar para a igreja, todo mundo pode levar. Não é fácil entrar e sair, mas não é isso. Não é isso. Ensinar e instruir a criança no caminho que deve andar é você, primeiramente, aceitar ao Senhor de todo o coração, converter-se a Deus e viver a vontade de Deus. E, é claro, falando também verbalmente para a criança, porque assim ele vai ver, não somente ouvir a instrução, mas ver o exemplo. A criança, ela aprende muito mais pelo exemplo que está vendo do que pelo que está ouvindo. Entendendo? A criança, ela aprende muito mais pelo exemplo que está vendo do que pela a instrução a que ela está ouvindo. E quando essas duas coisas se unem, a instrução e o exemplo, isso se torna realmente uma bênção, porque ela vai ver que isso é real, que é verdade. Verdade tanto que o pai está vivendo segundo aquilo que ele fala. Então, meus queridos irmãos e amigos, queridos pais e mães, né, não desistam, não desistam. Mesmo que possa parecer impossível, mas busque, insista ao Senhor. Todos podem desistirem, menos você, menos você. De joelhos no chão é mais fácil vencermos. E a distância entre nós e Deus é a mesma distância entre nosso joelho e o chão. Então, que nós possamos buscar o Senhor enquanto podemos achar, invocar o nome dele enquanto ele está perto. E que o Senhor nos abençoe, nos guarde e que ele salve as nossas famílias das garras do inimigo. Porque o que uma família com Jesus pode fazer? Coisas maravilhosas para a glória de Deus. E que uma família sem Jesus pode fazer? Coisas horríveis que vão afastar pessoas dos pés de Jesus, né? Então, que nós possamos ser famílias convertidas no tempo do fim. Amém? Amém. Irmão, pode fazer a oração? Sim? Então vamos nos ajoelhar, aqueles que puderem. Oremos. Maravilhoso Deus e querido Pai, louvado seja o teu santo e eterno nome. Obrigado, Senhor, por tua misericórdia, por tua graça. Obrigado por teu amor por cada um de nós. Amém. Nós entendemos e sabemos, Senhor, que nós não somos merecedor de nada das bênçãos que vêm de ti. Pelo contrário, ó Deus, nós somos seres humanos imperfeitos que muitas das vezes somos rebeldes e o que merecemos é morte. Mas entendemos que o teu santo filho veio a essa terra, viveu como homem e nos mostrou que é possível viver em harmonia com a tua vontade, se estivermos ligados à videira verdadeira que é Jesus. Nos ajuda, Senhor, a estar ligado à tua videira. Nos ajuda, meu Deus, a crescer em tua graça e assim instruir os nossos filhos, a nossa família nos teus caminhos, pois aos teus pés é o melhor lugar do mundo. Abençoa cada irmão aqui presente nessa sala, abençoa, meu Pai, cada filho
liberta, meu Deus, que a tua mão poderosa esteja sobre a vida de cada pai e mãe aqui presente, e que os filhos sejam libertos das garras do inimigo. Que os teus anjos, meu Deus, acampem ao redor de cada um, e que o inimigo não venha ter vitória sobre a vida dessas famílias, desses filhos, e que o Senhor possa atender segundo a tua vontade o pedido de cada irmão, cada irmã aqui feito, em retorno dos filhos aos teus braços. Senhor Jesus, abençoa cada filho teu, ao que pedimos em teu santo nome. Amém, Senhor.